Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma live, nossa quarta live seguida. Nós temos feito todas as terças e quintas-feiras, sempre com assuntos diferentes, ligados tanto à área da estética quanto à área das terapias. Então, hoje o nosso assunto vai ser meio que uma mescla entre a estética, que eu vou falar do microagulhamento, e também a gente vai falar de tratamentos com terapia integrativa que a gente pode associar ao microagulhamento e ter um resultado mais satisfatório, ok? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui meu ruído das mensagens aqui, mas acho que eu não vou conseguir. Bom, então vamos lá. Tudo bem, Débora? Tudo bem, Miguel? Então, antes de começar, vamos falar aqui sobre as possibilidades quando a gente fala em microagulhamento. Geralmente já vem na nossa cabeça aquele rolinho. Mas hoje, olha a surpresa que eu tive. Meu marido mandou gravar, ele tinha umas fitas antigas, daquelas fitas VHS, e ele achou uma pessoa aqui em Curitiba que faz, e ele mandou passar para CD, e agora já para aquele, esqueci como é que chama aquele, que a gente coloca lá os conteúdos, né? E ele mandou várias fitas, e hoje ele estava dando uma olhada, que já chegaram, para ver como é que tava. E ele achou, entre as fitas gravadas, uma vez que ele foi dar uma entrevista sobre hipocondria, porque ele é médico, então ele foi falar sobre isso, né? Pessoas com mania de doença, no programa do Mário Celso. Então ele ficava lá e o repórter na rua, ali na Rua 15, e as pessoas iam fazendo pergunta para ele sobre hipocondria. No intervalo dessa entrevista, era a hora, o momento da estética e da beleza. E quem que apareceu? Uma esteticista chamada Dilma, eu não me lembro dela, talvez aí alguma colega possa se lembrar, e ela foi apresentar na televisão sobre o electrolifting. Isso foi em 1991. E olha que coincidência, bem hoje que eu vou falar sobre microagulhamento, que é o tratamento com agulhas, né, onde eu faço uma perfuração da pele, ela apareceu lá no programa em 1991, falando sobre electrolifting. Interessante, ela faz a demonstração na TV, ela aparece, ela microagulhando ali com a corrente galvânica. Deixa eu ver se eu consigo. Ok, tudo bem aí? Então eu tava só tentando baixar o som ali do Telegram, que ele fica mandando muita mensagem e atrapalha um pouquinho a gente. Então veja, quando a gente fala em microagulhamento, parece que é uma coisa super moderna, né? Super atual, mas a gente já trabalhava, você veja, há 30 anos atrás, ela estava na televisão, demonstrando lá o tratamento de electrolifting. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu acho que 99 ou 2000, eu fui num congresso em São Paulo, tinha uma médica de Cuba, e ela trouxe um tratamento para ruga, e ela fazia uma coisa interessante, ela pegava uma agulha, dessas agulhas de insulina que a gente usa na limpeza de pele, cortava a ponta ali no palco mesmo, na nossa frente ali, cortava com uma tesoura aquela ponta, e aquela agulha então ficava, que a gente chama de rombuda grossa, e ela ia então escarificando aquelas rugas. E ela tinha várias fotos de antes e de depois, mostrando os resultados dela. Então é muita coisa que a gente tem aí, né, de lá para cá, o electrolifting, o dermógrafo, que depois começou a se usar. O dermógrafo até então era só usado para fazer a pigmentação, né, de sobrancelha, de lábio. Aí começou, ao invés de usar
a tinta, né, o pigmento, começou a se usar produtos e a base de, na época se falava muito no ácido, acho que no ácido lático, acho que o ácido lático, e aí depois ácido hialurônico e tudo mais. E se usando então o aparelho lá do dermógrafo. Bom, a acupuntura também, mas a acupuntura é um conceito um pouco diferente. A ideia não é a escarificação, mas sim eu atuar em pontos, né, que podem levar à melhoria da qualidade daquela pele, seja por mancha, seja por ruga, por acne. Então eu posso atuar também com a agulha da acupuntura. E hoje o atualíssimo que tá aí, não sei se alguém de vocês tem, é a radiofrequência fracionada microagulhada. Então você vai trabalhando lá, microagulhando com a radiofrequência. O microagulhamento, ele começou então com o rolinho, né? Que a maioria conhece. Hoje ainda muitas clientes, quando se fala em microagulhamento, elas pensam no rolinho. E depois, modernizando isso, veio a caneta, né? A caneta, que hoje já tem várias com registro na Anvisa. Quando eu comecei a trabalhar, essa que era a Dermapen, era a única que tinha registro na Anvisa. Que é importante sempre a gente estar de acordo com essas normas para não se incomodar, né? Porque senão a gente acaba se incomodando. Se a gente fosse fazer um breve comparativo entre o rolinho e a caneta, nós diríamos o seguinte: em termos de objetivo, é o mesmo, né? O que nós queremos? Permear ativos, levar ativos para essa pele. É o que o pessoal chama de drug delivery, que quer dizer o quê? Levar aqueles drug, seria a droga, seria o produto, o cosmético, para dentro da pele. Né? O delivery é quando a gente pede uma pizza, eles trazem pra gente. No caso aqui, a gente quer levar o produto para dentro da pele. Eu me lembro quando eu dava aula lá no começo dos anos 2000 no Martinos, que eu dei aula no curso técnico, depois eu acabei dando aula também na Uni Andrade. Eu tinha uma aula inteira que eu só falava sobre permeação de ativos, porque era uma dificuldade. Os cosméticos eram todos com peso molecular grande, você não conseguia fazer aquilo permear de jeito nenhum. Então eu falava lá de várias coisas. A gente precisa aquecer a pele, a gente precisa esfoliar a pele, a massagem é ótima porque ela aquece, é uma esfoliação boa com esfoliante físico ou com esfoliante químico, vai ajudar a permear a pele. Temos que procurar cosméticos que tenham um baixo peso molecular e tudo mais. Depois nós veio a nanotecnologia, e isso ficou muito mais fácil. Então a gente não ficou tão preocupado. Em termos de aparelho, usava a ionização, um aparelho que eu penso que deve estar bem em desuso. Eu uso ele ainda, daqui a pouquinho vocês vão saber por quê, tá certo? Mas, em geral, ele acabou ficando muito em desuso, porque a ideia era trabalhar para permear ativo. Aí vem o aparelho de eletroporação, aí o próprio ultrassom que faz a fonoforese, a sonoforese. Então, o que acabou acontecendo? Se trabalhava, né? Eu sempre digo, né, que as coisas que a gente mais aprendia na estética é como fazer o ativo permear. Esse era um. E o outro era como estimular o fibroblasto, né? Esse fibroblasto aí super preguiçoso, que não quer nada com nada, e a gente ficava pensando, meu Deus, como é que eu vou estimular esse fibroblasto? Produzir colágeno, elastina, reticulina, substância fundamental, que hoje a gente vai falar aqui um pouquinho também. Então veja, com a vinda do microagulhamento, ficou muito legal. Por quê? Porque lá nessa aula que eu dava sobre permeação de ativo, eu ia falando tudo que podia fazer. Então, aquecer a pele, desengordurar a pele, usar aparelhos, etc e tal. E o último, eu dizia assim, e quando a pele tiver ferida, né, com um ferimento, alguma coisa nesse sentido, a permeação vai ser rápida. Mas aí nós temos que tomar cuidado,
porque não é o que a gente quer, veja, naquela época, né? Aí hoje o que a gente faz com o microagulhamento se não é ferir a pele? Né? Se não é provocar esse ferimento, tá? De uma forma, claro, controlada, conhecendo bem os nossos limites. Mas a ideia é justamente essa, ok? Uma outra, então, em termos de objetivo, eu não tenho diferença entre a caneta e nem o rolinho. O que eu quero? Permear ativo, em primeiro lugar. E em segundo lugar, não menos importante, talvez seja até o mais importante, estimular esse bendito fibroblasto a produzir colágeno e elastina, né? Porque é o rei da preguiça. Então, ele é considerado uma célula estável, uma célula que precisa ser estimulada. Diferente do queratinócito, que é uma célula lábil, que ele tá, nós estamos aqui conversando e ele tá lá se reproduzindo, o bendito fibroblasto a gente tem que estar estimulando o tempo todo, estimulando, ok? Uma outra diferenciação é a técnica de aplicação. É bem diferente. Enquanto com o rolinho, né, eu vou trabalhar fazendo lá o jogo da velha, né? Vou trabalhar nesse sentido de quadrantes. Com a caneta eu posso trabalhar de outras formas, tá? A forma de aplicação é diferente. Com uma vantagem em relação a este aqui, que eu posso definir na hora da utilização o tamanho da agulha, tá? Então, eu tô lá trabalhando na pele, vejo que tá tendo um sangramento importante, eu posso vir aqui e diminuir o tamanho da agulha. Este aqui, uma vez eleito o tamanho da agulha, complicou, a não ser que eu jogue fora e abra outro. Mas eu vou ter esse problema. Então, se eu comecei lá com meio e vejo que a pele não tá me trazendo o resultado que eu gostaria, aí eu fiquei com meio. Só na outra sessão é que eu vou trocar por um de 1,5, tá ok? Então, este aqui é uma super vantagem em relação ao rolinho. Então, tamanho de agulha, né, que eu já falei. A troca da agulha, esse aqui eu uso o rolinho, jogo ele inteirinho fora. Este aqui eu uso e eu só troco a agulha, a ponteirinha, né? Ela tá sem aqui, mas eu vou trocar só a agulha, jogar fora. Ele nem vai fazer contato aqui, nada com a pele, eu só vou fazer uma limpeza, uma asepsia e tudo certo. E eu defino aqui na hora que eu tô trabalhando o tamanho da agulha. Cicatrização. Este aqui, a cicatrização é mais rápida do que com o rolinho. Aí tem a questão do valor, né? Esse aqui eu vou ter um valor bem baixo. Quando eu comecei a dar o curso em 2013, ele custava R$180 com registro na Anvisa. E custava acho que 15 ou 20 reais sem registro na Anvisa. Então era complicado, de convencer as pessoas, os alunos a comprar, né, com registro. Depois mais pessoas foram registrando, mais empresas, então ele teve um custo que baixou. Este aqui, só que quando eu termino de usar, eu tenho que jogar ele inteirinho fora, tá? Este aqui eu vou jogar só a ponteira, mas eu tenho o custo de adquirir a caneta, que não é uma caneta muito barata, e tem uma diferença também brutal entre ter registro na Anvisa e não ter registro na Anvisa, tá certo? Então, aí a gente tem que considerar como que a gente vive, quais são as normas do nosso país, os riscos que a gente pode correr, porque pode ter problema? Não é para ter problema. É uma técnica super segura. Se você faz um bom curso, está bem treinado, show de bola, você não vai ter problema. A questão é se você tiver algum problema, que às vezes não depende só do profissional, né? Depende do cliente também, que às vezes ele não traz todas as informações, ou ele sai dali e vai pra praia e não te avisa, fala que não ia e vai, e aí você vai ter alguns problemas. E se você tiver com um aparelho que não tem registro, ou com cosmético que não tem registro, aí você vai se incomodar. Então, como que funciona? Eu passo
qualquer tamanho de agulha vai fazer o delivery, ou seja, a absorção do ativo. E então, qualquer tamanho de agulha que eu usar, eu vou conseguir isso. Na Europa, é muito comum as pessoas comprarem o cosmético de uso noturno e elas compram. Lá eles vendem para o cliente final de tamanho 0,25 e elas passam e colocam o produto em cima, tá? Então, usam o tempo todo. Então, e elas guardam aquilo. Eu já tive a oportunidade de ver um derma roller da Alemanha, é de ouro, então é assim, é para vida toda, né? Às vezes ele é mais seguro para você levar ele a vida toda com você do que o próprio marido. Então você vai comprar o seu roller e vai levar a vida inteira. Você vai lá, se você vai para o médico aplicar, você leva, tá certo? Você sempre vai ficar com e ele é de ouro, então é uma joia, né? E você faz então a limpeza e tudo mais. No Brasil, a nossa legislação diz o seguinte: tudo que tiver agulha é de uso único, tá? Tudo que tiver agulha não pode ser reutilizado, nem na mesma pessoa, tá? Então, isso acaba com que não tem como você comprar, ter em casa e utilizar para essa ideia aí de apenas estimular a absorção do ativo, melhorar a permeabilidade cutânea. Aí vem a outra que é o quê? Estimular lá o bendito do fibroblasto, né? A produzir, então, tudo que a gente precisa na nossa pele. Colágeno, elastina, reticulina, substância fundamental, tá? Isso vai ajudar em várias situações, que daqui a pouco a gente vai falar, e inclusive aí eu vou entrar na parte da terapia quântica, que vai nos ajudar nisso aí, tá ok? Mas o que é importante eu saber? Que o tamanho da agulha vai influenciar. Se eu usar uma agulha de 0,25, ou seja, uma agulha até meio, o meu foco vai estar sendo a permeação de ativos. Para eu conseguir estimular esse colágeno, estimular a produção desse colágeno através do estímulo do fibroblasto, eu preciso de um processo inflamatório. Então, eu passo, né, o aparelho, vai ter uma reação inflamatória, e a resposta a essa inflamação, a esse processo inflamatório, é que vai estimular, então, o nosso fibroblasto a produzir colágeno e elastina. E eu sempre falo nos cursos assim, o risco que eu tenho, que eu quero fazer vamos dizer assim, uma escarificação nessa pele, mas eu quero uma regeneração de tecido, e não uma cicatrização de tecido. E aí, por isso que a pessoa tem que ter um bom preparo, tem que ter feito um bom curso, para ela não correr nesse risco de fazer uma escarificação muito grande e levar essa pessoa, então, a ter, ao invés lá um processo de regeneração por reparação, ter uma regeneração por cicatrização. E aí nós vamos ter um problema bem sério. Então, por isso que é importante, né, eu conhecer os meus limites com o tamanho de agulha, né, a forma que eu vou utilizar, não só, né, o tamanho de agulha, mas também a forma como eu vou utilizar. Eu me lembro um dos cursos que eu dei, depois a aluna me mandou a foto mais tarde, tinha feito no marido. Ele sangrava assim, né, escorria. Eu falei, menina, o que aconteceu aí? Que agulha que você usou? De meio. Eu falei, como assim de meio? Ah, mas eu fiz bastante força, que a pele era muito grossa e tal. Então, veja, né, quando você faz o roller, a lateral pode ferir essa pele, né? Você fazer ali uma cicatriz, enfim. Então, é bastante complicado e por isso que é importante a gente fazer um bom curso e ter segurança, tá ok? Mas não é tanto esse o assunto de hoje, né? A gente vai falar um pouco mais sobre alguns diferenciais aí que a gente pode ter, tá ok? Bom, um diferencial que a gente pode ter e que as pessoas às vezes ainda têm um pouco de resistência é trabalhar com LED laser, né? E o próprio ILIB. A gente já falou sobre ILIB aqui numa outra live, no dia da limpeza de pele,
né? Quando eu falei da limpeza de pele, a gente falou um pouquinho sobre o ILIB, tá? Depois, se alguém quiser algum material, eu tô às ordens. Eu até vou colocar aqui o meu WhatsApp, porque aí vocês tiverem interesse aí, vocês podem me solicitar, eu mando para vocês. Então, eu posso usar, né? Tem um protocolo também, se alguém quiser, que ainda não trabalha com laser LED durante o microagulhamento, eu posso mandar para vocês. Uma outra terapia interessante é a gente trabalhar com a ortomolecular, tá certo? Mas aí não assim, como a gente já tem trabalhado, né? Porque a ortomolecular, ela implica em oligoelementos, vitaminas, né, os aminoácidos, os hormônios. A gente acaba até indicando, várias linhas de cosméticos já tem os nossos, os nutricosméticos, né? Então é interessante a gente indicar para o nosso cliente. Mas lembrando que isso não é terapia, não é estética integrativa, isso é o que a gente chama de uma estética in e out, né? Quer dizer, eu trato por fora, trato por dentro, tá certo? Mas são coisas assim, relativamente separadas. O que eu trago aqui hoje para vocês é a gente fazer uma terapia integrativa que não é separada, não é dissociada, tá? Então, você pode trabalhar com oligoelementos, com a ortomolecular, mas aí não só assim, porque o zinco é bom para isso, o selênio é bom para estimular isso, o silício é um ótimo para estimular colágeno e elastina. Isso a gente já sabe, isso já é como a gente fala, né, quando a gente trabalha com terapias. Isso já é alopatizar, né, a estética, quer dizer, eu já pego protocolos prontos, né, e já indico. O que a gente pode com a terapia ortomolecular é, então, fazer um trabalho, né, segundo Ménetrier, que ele desenvolveu lá os terrenos biológicos, e a gente fazer, então, essa pesquisa, né, esse questionário do Ménetrier, e saber exatamente o que nosso cliente está precisando, tá certo? E aí, sim, eu indicar para ele, baseado, então, nesse levantamento aí das diáteses de Ménetrier. Então, isso é uma opção bem interessante, porque aí eu tô trabalhando a pessoa como um todo. A terapia ortomolecular é uma terapia aberta para os esteticistas, basta você fazer um curso, depois você pode se inscrever num sindicato ou numa associação de terapias, você vai ter sua carteirinha de terapeuta e você pode atuar. Quando você fica indicando aleatoriamente, você está, de certa forma, entrando na área do nutricionista, ou dependendo do que, até na área do farmacêutico. Quando você tem um curso, né, de ortomolecular, por exemplo, você vai poder fazer essas indicações baseado nos seus estudos lá, o diagnóstico lá com seu, a gente não usa muito a palavra diagnóstico, mas definindo lá os terrenos biológicos do seu cliente, e você vai conseguir, então, um resultado muito legal, porque você vai trabalhar não só as questões estéticas, mas todas as questões que envolvem aquela pessoa, tá ok? Quem trabalha também com acupuntura, eu terminei há uns 2 anos o técnico em acupuntura, e a ideia, assim, foi fazer acupuntura por conta da estética, né? Porque a gente sabe quantos desequilíbrios energéticos a gente tem por trás de uma mancha, a gente tem por trás de uma ruga, né? Enfim, tudo isso a gente pode tratar, como a gente já está acostumado com os nossos cosméticos, com os nossos, enfim, com tudo que a gente, com os nossos aparelhos, mas também aproveitar e trabalhar ali com os pontos, não só os pontos de face, que muitas pessoas já trabalham com acupressão e tudo mais, sem agulha mesmo, ou com laser, ou com o dedo, com acupressão, mas também trabalhar os pontos sistêmicos, tá? Não só os pontos
mais voltados para estética ou mais a nível facial. Mas tratar equilíbrio de fígado, tratar equilíbrio de baço, de pulmão, enfim. Conforme você tem a disfunção estética, você vai ter o desequilíbrio energético. Só que para isso precisa fazer, eu recomendo, né, para ficar uma coisa com conhecimento mais científico, fazer então uma pós em acupuntura, que o resultado é bem legal nos tratamentos estéticos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os florais quânticos, tá certo? Então, os florais quânticos, eles são essências vibracionais. A base dessas essências vibracionais são os florais de Minas, os florais de Bach e os florais de Saint-Germain, tá certo? Eles vão levar informação para a célula, e aquela célula, lembra aquele fibroblasto lá que sabe o que ele tem que fazer, mas fica lá meio com preguiça? Ele vai ficar mais esperto, tá? Então, eu tenho florais que vão levar essas informações para todas as células. Então, eu tenho uma quantidade imensa de floral que nem se fala em estética, para tratar outras coisas. Por exemplo, eu tenho o Cardinalis, tá certo? Que é um floral do coração, que tem a frequência do coração. E que ele vai lá ensinar o coração a trabalhar direito, né? Porque eu tive um infarto e ele fez, né? Não fez o que tinha que fazer, tadinho. Mas você pode usar. Você tem, olha que interessante. Eu vou trabalhar então com ortomolecular. Legal, vou trabalhar com os oligoelementos. Show de bola. Zinco, silício, selênio, né? Iodo, etc e tal. Na terapia quântica, você também tem, além de ter lá o iodo, o produto, você tem a frequência dele, tá certo? Então, assim, resumindo, né? Por exemplo, a gente usa o cálcio, mas ele tá indo para o lugar certo, tá? Então, a frequência vai lá e vai dar uma dica para ele, para onde que ele tem que ir, tá certo? Então, isso aqui que é bem interessante. Então, esses florais é uma enormidade, deixa eu até mostrar aqui. É a linha da Physioquantic, é de Maringá, né? Não sei se alguém já conhece, ficou ao contrário. É de Maringá, essa indústria, eles têm 20 anos e eles têm uma infinidade de florais, para tudo que você pensar. E eles têm uma linha que é a linha estética, tá? Que eles chamaram então de linha oxiderme, tá ok? E como que eu faço em relação ao microagulhamento? Depois, quem quiser, eu mando o protocolo. Só me pedir que no WhatsApp aí, que eu mando. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu vou trabalhar para envelhecimento, tá certo? O que eu quero no meu microagulhamento quando eu quero trabalhar envelhecimento? Eu quero melhorar a permeabilidade cutânea para absorver o meu cosmético, e aí a gente tem no mercado coisas maravilhosas, né? Nós temos coisas maravilhosas. Gente, quando eu comecei a dar o curso em 2013, não tinha nada. A gente morria de medo de pôr alguma coisa e dar problema na pele do cliente. Hoje a gente tem coisas espetaculares e vai se continuar usando. Então, a terapia integrativa não vem aqui para substituir absolutamente nada, né? Ela vem aqui para agregar, isso que é o legal, tá? O que eu posso então? Então eu quero, no envelhecimento, melhorar a permeação e colocar esses ativos maravilhosos que a gente já tem no mercado, um melhor que o outro, tá? E também estimular a produção do colágeno, através lá do processo inflamatório. Olha o que eu posso usar, tá? E aí eu vou usar antes de microagulhar. Antes. Por isso que eu disse, se vocês quiserem depois do protocolo, eu passo. Eu vou usar o Oxil, tá? Que ele vai aumentar a capacidade de oxigenação do organismo, tá? Ele é o peróxido de... Como é que é a água oxigenada? É peróxido de... Me deu um branco aqui. De hidrogênio.
tá? O oxil é peróxido de hidrogênio, que é a nossa famosa água oxigenada. Hoje não tá todo mundo aí oxigenando-se, né? Trabalhos de oxigenação, tem máscaras, né, com oxigênio, o próprio trabalho da ozonoterapia. Então o Oxiflower, ele tá lá na linha para terapia, e ele veio para estética com o nome de Oxil, tá? Ele aumenta a capacidade de oxigenação do organismo. Nós temos o Axante, que é a frequência da pele, que vai ajudar então a pele ficar esperta, como ela tem que ser, né, e não cheia de problema, tá? Então ele vai ter vários indutores juntos, tá? E vai fazer um trabalho então para o envelhecimento. O Climari, que é o modulador que vai ajudar as pessoas que estão no climatério, então por isso que é interessante entrar aqui no envelhecimento. O Firmari, ele vai ajudar, como o nome diz, né? A ter firmeza. Ele tem aí o ligano, que é a frequência do colágeno, o elastis, que é a frequência da elastina, e várias outras frequências, tá ok? Então eu posso associar. E ainda o colamin, que o colamin deles, ele tem a matéria do colágeno, tá certo? E tem também a informação do colágeno, tá certo? Até eu convidei uma amiga minha que é nutricionista, a gente vai fazer uma live sobre mitos e verdades do colágeno, tá certo? Falar sobre essa questão aí do colágeno, tá? Olha, se eu estiver trabalhando cicatrizes de acne, então eu vou fazer tudo que eu já sei fazer, né? Mas eu vou colocar então, de novo, o Oxil, que vai ser a minha oxigenação da pele. O Alisien, se o cliente ainda tem oleosidade, tá certo? Porque às vezes ele tem lá a cicatriz, mas ele tem alguma oleosidade, e o Alisien vai tratar essa oleosidade, tá certo? O Firmari, que a gente já falou sobre ele. O Cutanes, que essa é a frequência da pele, tá certo? Ele vai ajudar essa pele a perceber ali o que aconteceu com aquela cicatrizes e voltar a trabalhar como ela tem que trabalhar, tá certo? Uma outra coisa que nós temos na linha que é mais atual é um produto Teloquant, que eu até tenho aqui porque eu uso, tá, gente? Tô usando aqui, ó. É o Teloquant, tá certo? Lembra lá do processo de envelhecimento, dos telômeros? Então, ele vem aqui justamente, né? Esse produto aqui, então, ele vai estimular o turnover celular, ele clareia a mancha, ele diminui marcas de expressão, tá certo? Só que assim, ó, ele é um gel, né? E eu vou usar só ele? Não. Eu vou passar no meu rosto. Ah, não quero passar no rosto. Posso passar aqui, porque ele vai fazer ação global, né? No corpo todo. Mas eu passo no rosto, espero ele agir um pouquinho e aí eu venho com o meu cosmético normal. Então, se eu faço de manhã isso, eu limpo o rosto, passo ele e já coloco a minha vitamina C e meu filtro solar. Se eu uso à noite, eu passo ele e já em seguida eu venho com o anti-age que eu tô usando, que eu já uso, né? Uma coisa importante também é o Oxiflower, tá? O Oxiflower é interessante usar sempre. Lembra que ele é o processo de oxigenação? Ele faz coisas maravilhosas. Uma coisa que eu tô usando, começo da pandemia, eu acabei tendo uma infecção de dente, uma dor. Eu tive que extrair o dente, depois eu não pude voltar lá por causa da pandemia, que eu sou do grupo de risco e tal. E mesmo assim, a dentista falou, olha, tem uma infecção aí, nós arrancamos, mas tá meio complicado. Ela falou até que eu tinha uma celulite no meu dente. Falei, meu Deus, tanto lugar, né? Mas aí a celulite verdadeira. Eu estou escovando meus dentes com Oxiflower. Escovo,
né? Com a pasta normal, inchado, e estou enxaguando. Ele clareia a pele, tá? Por isso que é bom cuidado também com sobrancelha, porque lembra que ele é a informação frequencial da nossa água oxigenada, tá ok? Então, você pode indicar isso para o seu cliente. Ah, meu cliente, então, se for envelhecimento, esses que eu passei para você, que eu sei que vocês ficam difícil de anotar, principalmente porque uns nomes diferentes, né? Mas eu passo para quem me pedir ali no meu WhatsApp. Se eu estiver trabalhando, então, manchas, eu vou trabalhar o Oxiflower e vou trabalhar o Clarinil, tá? Que é a informação para que o meu organismo trabalhe direito e pare de produzir essas manchas, tá ok? Se eu estiver trabalhando calvície, que é no microagulhamento, eu estiver trabalhando para alopecia, eu vou colocar o Negrin. E o Negrin, meninas, vocês que são mais jovens, experimentem ele. Ele não deixa o cabelo ficar branco. Como o meu já tá muito branco, ele vai ficar meio estranho, meio cinzão. Mas para quem ainda, né, não tem tanto cabelo branco, o Negrin, ele vai ajudar. Gente, como que a gente usa? Alguns deles são gel, alguns são gotas, e aí é sublingual. Você pinga, espera um pouquinho e toma. Eu assisti uma palestra outro dia em que o professor disse que não precisa nem tomar, você pinga sublingual, dá uma bochechada, espera a ação e ele diz que pode até cuspir, mas eu embulo, tá? Ou em gel, tem uns que você vai encontrar só em gel, outros que você vai encontrar só em gotas. O que você vai fazer então? Você pode associar o seu microagulhamento, tá? E passar para o cliente usar em casa. Ele não vai deixar de usar o anti-age dele, ele não vai deixar de usar o despigmentante, o clareador de mancha, não vai deixar de usar o produto para estria, nada disso. Você vai enriquecer, porque agora você deixa de ser aquela profissional que está trabalhando a flacidez do rosto. E com esses florais você tá trabalhando flacidez total, tá certo? Total. Você tá fortalecendo todas as partes do teu organismo. Não só, porque quando a gente usa só o produto aqui, quando a gente faz localizado, quando eu microagulho só no meu rosto, é só ali que eu tô estimulando produção do colágeno, elastina, etc e tal. Quando eu associo e tomo ou aplico o floral, que pode aplicar aqui nessa região, entre pernas, no abdômen, tá certo? No próprio rosto, se ele for da linha de cosméticos, e você pode ir usando assim, ele vai te fazer o quê? Ele vai te levar a um tratamento global, integral. E isso que é a questão integrativa, porque ele é holístico. Ele vai fazer um equilíbrio holístico. Eu também posso tratar estrias, aí também o Oxiflower Firmare e o colágeno, que eu já vou mostrar, tá certo? Eu posso tratar celulite, eu acho bem raro, assim, mas tem clientes que usam até o rolinho, né? Os esteticistas passam onde tem celulite ou na gordura localizada para permear melhor o ativo. Perfeito. Você pode usar o Aplaner, que é para celulite. Você pode usar o Sculpture, que é para gordura localizada, ou o Drenil, caso a pessoa tenha edema. Então, por exemplo, faz pós-operatório. Perfeito. Vai fazer com que você faz, com o seu produto lá que você está acostumado, se você usa, o aparelho que você for usar, a manobra de drenagem que você está acostumado. Só que você pode dar para o cliente tomar, né? Ou ele passar na pele, por exemplo, e tem vários que atuam no sistema linfático, tá? São 3 que vão atuar
para ajudar nesse processo de drenagem. O floral quântico, ele é a assinatura energética, tá certo? Ele é a assinatura energética, que é medida lá em hertz. Todos nós temos uma assinatura energética. Vocês estão vendo agora que está se fazendo um monte de tratamento com música, com assinatura energética, né? Quantos hertz tem a música para isso? A música para tal coisa estimula com tantos hertz. A música com tantos hertz ajuda a tirar a pessoa da depressão. A música com tantos hertz acalma, tá? O floral é assim, mas a base dele são os florais de Bach, os florais de Minas e os florais de Saint-Germain, tá? Os de Bach é mais pro emocional, né? O de Minas é mais pro físico e o de Saint-Germain é mais espiritual, tá ok? Então, essa é a base, tá? Então, é uma linha bem interessante. Então, eu posso trabalhar com esses florais enriquecendo, jamais substituindo, tá certo? Eu não vou substituir nem meus aparelhos, nem meus tanto que eu posso usar. E eu falei que eu tô usando a ionização justamente porque quando eu trabalho com ele em gel, eu posso ionizar, tá certo? Eu posso ionizar. Aí eu vou conseguir vamos dizer assim, aumentar essa frequência, melhorar essa informação dele. Eu tenho tomado também aqui, ó, o Colamin, que é um colágeno que eu falei, que tem matéria e tem a informação do colágeno, tá? Então, a gente vai numa outra oportunidade falar mais sobre tipos de colágeno. Vai vir uma amiga minha, Alessandra, que ela é nutricionista, e a gente vai falar sobre isso, tá ok? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Alguma pergunta? Tudo bem, Sayonara? Se tiver alguma pergunta. Então, essa é uma forma de você associar a terapia integrativa. E aí, o que vai acontecer? As coisas vão melhorar, né? Não só na beleza, tá certo? Não só na beleza, mas em tudo, na saúde, né? Na qualidade de vida, em tudo. Quando eu tomo um produto, por exemplo, para elastina, eu não tô cuidando só da elastina, da minha beleza, mas do corpo como um todo. Eu tô me fortalecendo como um todo. Isso que é o legal, tá? Na terça a gente vai. Agora tem mais 4 aí que eu coloquei, mais 4 lives, sempre às terças e quintas. Daqui a pouco vai sair para vocês aí quais são as lives, mas na terça que vem nós vamos falar sobre florais de Bach, tá certo? O que é o floral de Bach, como que ele pode ser usado, como que eu, esteticista, posso usá-lo na minha estética, no que ele vai ajudar eu melhorar a qualidade do meu atendimento, tá certo? Como eu posso ampliar possibilidades de ganho, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Vocês que estão aqui sabem que eu era dona da Casa da Beleza, aí chegou o momento, achei que estava bom para mim, né? Então, quando a Casa da Beleza estava no auge, falei, agora é a hora de eu deixar, cuidar da vida, fazer uma outra coisa, ter um outro propósito de vida, tá certo? E aí eu fui abrir uma clínica para poder fazer atendimento e tudo mais. E paralelo a isso, eu fui fazendo alguns cursos, inclusive alguns eu dou aula, como reflexologia, barras de axis e tudo mais. Qual foi a minha surpresa quando eu comecei a atender? Mais procura para terapias do que para estética, tá? Por quê? Porque as pessoas hoje estão precisando, tá? Elas estão precisando, as pessoas estão muito desequilibradas emocionalmente, energeticamente, muito infelizes. A gente vê as pessoas estão se desentendendo por pouco, ríspidas, descontroladas, depressivas, tá certo? Então, se eu posso continuar trabalhando na minha estética e aumentar, ter uma outra, e trabalhar paralelo e até integrar, porque é possível integrar,
e a gente vai falar sobre isso, é muito legal, porque aí eu consigo melhorar o resultado. A ionização, Débora, que eu falei para você, que um aparelho... Ai, desculpa. Tô espirrando, desculpa. A ionização é um aparelho que também em desuso. O pessoal já não quer muito usar, né? Acaba usando outras coisas. Os cosméticos hoje são super... com uma tecnologia maravilhosa, nanotecnologia e tal. Então, aquela ideia de fazer iontoforese, absorver o produto, ficou um pouco de fora. Mas, quando você usa os florais quânticos, é bem indicado você ionizá-los, para você melhorar, vamos dizer assim, essa força dele, né? Essa ação energética dele, essa ação informacional que ele tem, tá? Ok? Era essa questão que eu falei que eu acabei resgatando o meu aparelho de ionização. Alguma pergunta, gente? Então, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui comigo. Eu adorei. Quem quiser o material é só me pedir. Na terça-feira a gente se encontra aqui de novo às 20 horas. Para a gente falar, então, dos florais de Bach. Tá? A ação deles para nós, como que ele pode nos ajudar, porque é um processo de autocura, que a pessoa pode usar para si mesmo. Obrigada, Débora. A gente tá até com medo de espirrar, ainda bem que vocês estão longe, né? Se tivesse aqui perto, vocês tinham me batido. Não pode espirrar perto de ninguém, que tá todo mundo com medo dos espirros. Mas é que fica parado aqui, vai esfriando. Mas é isso, gente. Se ninguém tem alguma pergunta, ainda mais na pandemia, não dá para espirrar mesmo. Tá ok? Jurema, tudo bem? Então, ela fica gravada, né? A live no Insta, lá no IGTV. E na terça-feira a gente se encontra para falar sobre florais de Bach. Não percam, gente, porque é maravilhoso. Floral de Bach é maravilhoso. Vocês vão ver quantas coisas, que maravilhas que eles podem fazer pra gente, pra família, pro cachorrinho, né, pra planta, tá ok? Então é isso. Um grande abraço e a gente se vê na terça. Um beijo para todos.